Ok, vamos começando enquanto o pessoal está se preparando, se ajeitando aí para participar conosco de mais uma live. Bom, pessoal, o que eu quero falar para todos hoje, eu sei que essa live vai ficar depois no Facebook, no YouTube, né? Vai ficar 24 horas no Instagram. O que eu quero falar hoje é sobre vivendo o encontro mais profundo de sua vida. Olha aí, vivendo o encontro mais profundo de sua vida. Ok, pessoal, para nós podermos entrar no conteúdo que nós vamos entrar hoje, eu quero fazer uma revisão em relação à importância do ser humano, a importância do indivíduo no que diz respeito à sua capacidade, a sua importância diante de todas as criações. Eu vou começar a levantar questões ligadas a isso. Renata, seja bem-vinda para a nossa sexta live de uma série de 21. Então, antes de adentrar no texto que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre casais. Então, se você quer chamar o marido para assistir o que nós vamos falar hoje, é muito importante, porque nós vamos falar que é possível viver o encontro mais profundo da sua vida hoje. Você tem a possibilidade de viver o encontro mais profundo de sua vida. Então eu quero fazer uma revisão, e para fazer essa revisão, para levantar a autoestima de cada um dos que estão nos ouvindo e nos assistindo, é importante saber que toda a criação, de tudo que existe no universo, Deus fez pelo poder da sua palavra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Depois que Deus disse haja luz e houve luz, Deus fez separação entre luz e trevas. Você sempre vai perceber que na criação de Deus, Deus coloca o oposto. Pode perceber isso. Isso é notório. Sempre quando Deus cria uma coisa, Deus cria o oposto. E esses opostos, eles se relacionam muito bem. Depois eu vou chegar em detalhes em relação a isso, mas na narrativa que eu vou estar dando da criação, você vai perceber. Então Deus disse haja luz, e depois Deus fez separação de luz e trevas. Vocês já viram que luz e trevas aí é o oposto? Muito bem. Depois Deus diz que haja água no firmamento, ou seja, água acima. A Márcia, seja bem-vinda. Alice, sejam bem-vindas. Depois Deus diz que haja luz no firmamento, aliás, haja água no firmamento, água acima dos céus. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, depois você pesquisa aí, tem livros escritos sobre isso, né? Diz que no dilúvio essa água caiu, enfim, uma água que protegia a terra do lado de fora. Bem, depois vocês entram em detalhes. Mas aí você vai perceber que Deus tinha separado águas e águas. Muito bem. Depois diz que Deus haja água na terra e haja porções, que essas águas se ajuntem e haja água e terra seca. A água e a terra seca são opostos. Dá para perceber? Uma coisa é água, a outra é terra. São elementos distintos, são elementos diferentes. Bom, depois de algum tempo, nós vamos percebendo que Deus disse então que haja luminares. Everly, seja bem-vinda. Tiagão, seja bem-vindo. Oh, povo pontual, hein? Aí Deus disse que haja a amábida, é isso? Deixa eu ver aqui com meu óculos aqui. Amábida, é isso. Seja bem-vinda. Então Deus falou: haja luminares, né? E que haja separação entre dia e noite. Depois Deus falou que esses luminares, né, um dominaria o dia e outro a noite, e eles também estariam marcando estações, dias e anos, ok? Está lá no texto bíblico. E Deus fez estrelas também, muito bem.
Mas aí depois, que é o que nós temos maior interesse para esta live, é que Deus foi trabalhar a obra-prima da criação, e a obra-prima da criação foi o homem. E o texto, é claro, diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha que coisa top. Bom, em relação às outras criações, Deus falou pelo poder da palavra. Agora, em relação ao homem, não. Deus não fez o homem pelo poder da palavra. Deus pegou o pó, fez o barro. Deus juntou o elemento terra, juntou o elemento água, fez o homem. Olha que coisa top. Deus moldou o homem com as suas próprias mãos. Deus não estava só. Porque o texto é claro que foi feita uma assembleia, façamos o homem à sua imagem e semelhança. As outras criações podem até ter sido só assim, ele foi lá e mandou que acontecesse, só que em relação ao homem, Deus deu exclusividade para o criar. Nossa, que maravilha! O homem, o ser humano de uma forma geral. Eu não vou entrar em detalhes aqui do corpo humano, mas o corpo humano é a maior invenção do universo. O ser humano é a maior invenção do universo. A quantidade de células que ele possui são 300 trilhões de células. A quantidade de músculos são 600 músculos que o corpo humano tem. E por aí vai. O olho, a cada 50 centésimos de segundo, se não me falha a memória, o cérebro desliga o olho para não gastar. Vocês sabiam disso? E por aí vai, células do corpo vão se trocando. Durante toda uma vida, a nossa pele troca mais de 1000 vezes. E aí por aí vai, fios de cabelo, cabelos que caem, nascem. Nós somos uma engrenagem extraordinária. Deus, essa criação que é o ser humano, é algo sobrenatural, é extraordinário. Muito bem, Deus fez o homem e depois Deus deu poder para ele dominar sobre os animais, sobre tudo. Mas no final de tudo isso, pessoal, Deus percebeu que o homem não estava completo. Olha aí que coisa. Então Deus coloca no ser humano o desejo de ter alguma coisa, né? Porque Deus é tudo. Então ele coloca no homem o desejo de ter uma parceira. Tanto que ele ficou olhando para os animais, para tudo que Deus tinha criado, e nada era compatível. Glaucia, seja bem-vinda. E nada era compatível com o ser humano, com o homem. E aí então Deus dá um sono em Adão, e da costela de Adão Deus faz a coroa da criação para o homem. É o que faria a completude do homem. Vocês perceberam que toda a criação ela teve o oposto? Nós temos o sol para dominar o dia e a lua para dominar a noite. Existe dia e noite. Existe água e terra seca. Tudo tem o oposto. E até os animais tinham o oposto, macho e fêmea. São diferentes. E quando nós olhamos para essa criação do homem, nós ficamos encantados. Até hoje nós temos uma preocupação muito grande de conhecer outros planetas, não é isso? A Alice está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. O homem não é completo sem a gente. É verdade, é verdade. A mulher para dominar o homem, é verdade também. E agora eu vou falar, hein? Hoje eu vou falar da relação eu isso e eu tu, tá? Se a Érica estiver assistindo, ela sabe mais ou menos, eu não sei se ela já viu isso na faculdade em Brasília, mas eu vou falar um pouco da relação eu isso e eu tu, lá na frente, de Martin Buber. Mas o que acontece é que Deus fez o homem para dominar tudo isso e fez a mulher para dominar ele. Inclusive dizem que antes de Eva veio a Lilith, e ela não estava submetendo, na história hebraica fala sobre isso, os judeus sabem do que eu estou falando, mas ela era terrível. Aí Deus teve que fazer outra mulher para Adão, porque a Lilith era terrível. Depois vocês olham na história, enfim. Aí Eva já era mais top da balada, ela era mais chegada, ela era mais companheira, mais amiga, ela não dava tanto trabalho, viu, gente? Ok? Tá, beleza. Tem outra pessoa entrando aqui, deixa eu ver quem é o Elton, olha aí, seja bem-vindo. Bom, então o que acontece? Deus dá um sono em Adão e faz Eva. Quando Deus apresenta a Eva para Adão, sabe o que ele fala? Aqui começa o que eu quero entrar em detalhes com vocês. Adão fala assim, esta
é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É uma frase extraordinária, é uma frase linda, que relata claramente o que acontece, o que é essa relação tão extraordinária do homem com a mulher. Ou seja, há aí alguma coisa muito profunda, da qual nós queremos nessa live, como a nossa live, o que nós queremos tratar é sobre coisas de casal. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar, porque vai ajudar muito a sua relação conjugal, vai abrir um leque de possibilidades. O Hugão está conosco. Aí, Hugão, um grande abraço. Moacir, Moacir, seja bem-vindo, Moacir, e a esposa. Ok, então o que acontece? Quando Deus traz a Eva para Adão, Adão fala isso para ela, e ele reconheceu que Eva foi tirada dele, que ele e Eva eram um só. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando, que Adão e Eva eram um só. Ele reconheceu que ela era ele e que ele era ela. Caramba, o que é isso? Vocês sabem muito bem que a relação conjugal, o homem e a mulher se tornam um só. Vocês sabem disso? Pois é, por que se tornam um só? Se tornam um só quando eles conseguem desenvolver um relacionamento íntimo. Porque se não tiver um relacionamento íntimo, não é um só. Não, muitas vezes não acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, porque a teoria de Martin Buber é meio profunda, né? Então não vai dar tempo de eu discorrer sobre isso, mas só para deixar uma pitada de desejo de vocês conhecerem melhor a teoria de Martin Buber. Uma relação eu-isso, porque ele trabalhou muito a questão de relacionamento, comunicação. Uma relação eu-isso, como é que seria uma relação eu-isso? Relação eu-isso é quando você tem uma empregada, uma funcionária que trabalha na sua casa, ela chega, não te cumprimenta, você não a cumprimenta, ela faz os serviços que ela tem que fazer e ela vai embora, e no final do mês ela recebe o salário, não existe vínculo nenhum, você não quer saber da vida dela, você não se interessa pela vida particular dela e nem pelo que ela sente, pensa, você só quer o serviço. Isso é relação eu-isso. Existe um sujeito e existe uma pessoa que preenche as necessidades desse sujeito. Ok? No casamento pode ser assim? Pode. E geralmente as mulheres, elas muitas vezes não cedem sexualmente para o marido quando elas percebem que o casamento e a relação está apenas baseado em o homem se satisfazer e não no homem satisfazer a mulher. É mais ou menos como eu falei, a funcionária vem, faz o serviço, terminou, recebe o pagamento, vai embora. Não existe vínculo nenhum. Quantos casamentos estão assim? As pessoas se relacionam, não existe intimidade, não existe profundidade, não é dado esse cuidado nessa relação. Essa relação, ela não tem esse nível de profundidade. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai perdendo o prazer de se relacionar, né? Por exemplo, se uma mulher percebe que o homem só procura ela e não satisfaz as vontades dela, não pergunta os interesses dela, não interessa pelo que traz prazer para ela, então ela vai percebendo que ela é um objeto. A relação eu-isso é uma relação objetal. Eu só interesso por uma coisa porque aquela coisa me oferece tal coisa. Eu não estou interessado em dar alguma coisa de volta que seja significativo. Quer dizer, em relação à funcionária que nós falamos, você só dá o dinheiro, o salário, não dá afeto, não tem consideração para saber o que está acontecendo com ela, como que vai os filhos, entendeu? Por isso que tem muitas mulheres que elas começam a ter problema em relação, aliás, alguns homens começam a ter problema porque eles não conseguem ter relação profunda. Relação profunda, ela visa olho no olho.
Você pode olhar no olho da sua esposa? Você pode se relacionar com ela no nível profundo? Se você perguntar, marido que está me ouvindo, para sua esposa, se ela percebe que você se relaciona com ela no nível profundo ou não, qual a resposta que ela daria para você? Ela só poderia dar duas respostas. Ela poderia dizer que dá para quebrar o galho, ou é top, vale a pena envolver-se com esse homem, viu? Tanto que eu estou aqui envolvida com ele há tantos anos e não me cansei, estou achando top demais. Esta é a relação eu-tu, porque relação eu-isso, a pessoa sempre acha que está perdendo. Ela sempre acha e ela tem resposta para isso. Ela vivencia isso. Não há como você falar, mas eu dou tudo para essa mulher. Tem alguns homens que falam assim, mas eu dou para ela carro, dou casa, dou dinheiro. Não, isso não é relação eu-tu. Isso é relação eu-isso. Você dá coisas. Porque uma coisa merece coisas. Agora, relacionamento íntimo exige muito mais do que isso. Exige alma. Exige trocas. E Adão reconheceu Eva. O relacionamento mais profundo que nós temos, em qualquer livro escrito até hoje, é esse. Ele reconhecer que ela é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é um relacionamento profundo, de intimidade. De nós reconhecermos que ela faz parte. E cadê as diferenças? Elas não existem mais. Então quer dizer que essa questão relação eu-tu é algo ideal? É algo ideal, é algo que você deve buscar. Algumas pessoas já atingiram isso, outras não. Ok? Compete você que está na relação, você mulher, compete você homem, que está nessa relação, buscar vocês dois juntos, essa relação eu-tu, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a relação eu-isso está muito clara, é uma relação em que uma pessoa tem desejo e o outro preenche os desejos. Quer ver uma relação eu-isso? Tá, eu vou, a mulher fala para o homem, eu vou manter relação com você desde que você preenche todas as necessidades da casa. Relação eu-isso. Essa relação eu-isso, ela foi muito presente nos meus antepassados, avós, os seus avós também, aonde a pessoa casava não era por amor, casava para que a mulher, por exemplo, em casa, ela ficava para lavar roupa, cozinhar e cuidar dos filhos, e fazer sexo com o marido. E o marido, ele trabalhava e trazia alimento para dentro de casa. De vez em quando rolava um ralabucho ali, mas era isso, não passava disso. Só que a relação que Deus tem para nós, e que é o ideal, não é essa, viu, pessoal? Se você está vivendo isso, procure ajuda. Em alguns casos você vai ter que fazer terapia de casal para poder chegar no nível eu-tu. O que é relação eu-tu? A relação eu-tu é onde os dois se fundem um no outro. Há uma intimidade profunda e ela é manifesta no interior dos dois. Ou seja, eu me relaciono com o outro no que o outro é. Para mim poder entender o outro e aceitar o outro, eu preciso abrir meu coraçãozinho. Eu já acompanhei relações de pessoas que terminaram o casamento, por quê? Porque ele se anulou em função da outra pessoa. E ela também se anulou, ela nunca pôde ser ela. Porque um estava preenchendo a expectativa do outro. E nenhum deles pôde se manifestar enquanto sujeito. Por quê? Porque não pode manifestar, porque a projeção é tão grande que um está querendo o outro, se o outro se comportar assim, 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 assim. E nessa preocupação em relação a isso, acaba perdendo o que é mais romântico na relação. Na verdade, vocês têm que se estabelecer na relação de tal forma que vocês se tornem um. E como que pode ser isso? Gente, isso é uma situação complicada, hein? Não vai dar para falar tudo aqui não. Mas uma das questões é o homem ouvir a mulher nas suas necessidades.
Você já perguntou você já falou para ela o que você quer dela, né? Ok. Mas você já perguntou para ela o que ela espera de você? Geralmente a mulher, ela espera muito romance, ela espera ser amada, ela espera ser acariciada, cuidada, ela espera ter por parte do homem essa proteção, não é? E que o homem espera da mulher? O homem espera carinho. Então existem alguns princípios básicos que são importantes, mas se essa relação ela for objetal, alguma das partes vai estranhar, porque a relação objeto, ela não vem da alma, né, gente? Ela não vem do coração, ela não vem do interior do indivíduo, ela é algo assim, fica muito evidente, fica muito claro que aquilo é só por interesse. A Márcia está falando, realmente isso é forte, há de se ter paciência, há de se ter paciência, porque senão a pessoa desiste, não vou encontrar nunca se tu vai encontrar. Sabe por quê? Eu acabei de falar agorinha. Esse homem que você está com ele, tem gente que vai, tem pessoas que estão nos ouvindo e vai casar, tem gente que está namorando, tem gente que está casado. Então, esta obra que está aí, é a coroa da criação. Por isso que eu falei antes para vocês. O homem é a coroa da criação. Tudo ele pode. Esse homem, ele pode ser transformado. Agora, você tem que ficar atento em relação a isso, mulher. Tem mulher que vão se anulando no período de casamento, passa 1 ano, 2 anos. Aí, quando passa 10 anos, a mulher vira para o marido e fala assim, eu nunca quis isso. Você quer ver um exemplo bem claro? Eu vou falar só o milagre, não vou falar o santo, ok? Uma pessoa próxima a mim, a minha esposa, eles estavam namorando, né? E aí ele ia na casa da sogra, a sogra fazia uma certa comida lá. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quiabo ou jiló. E aí o que acontecia com esse quiabo, com esse jiló? Todas as vezes que a sogra oferecia para ele, ele comia, mas comia o pratão. E aí a sogra via, e quanto mais a sogra via, mais a sogra colocava aquela coisa que ele não gostava. Não lembro se é quiabo, se é jiló, mas enfim. E aí, quando casou, primeira dia que a esposa fez comida, ela já fez o quê? Fez uma panelada de jiló ou de quiabo para ele comer. Falou, pelo amor de Deus, nunca mais quero comer esse trem. Mas por quê? Mas como é que eu vou fazer um desfeito com a minha sogra? Eu queria casar com você. Então, muita gente para casar com o outro se anula. Se anula para casar com o outro. Então, porque se eu falar o que eu gosto, ela talvez não vai bater com o que. Eu não estou falando que você tem que mostrar tudo, porque tem muita coisa que você vai se adaptar. Por exemplo, eu casei com a Márcia há 30 anos e tem muita coisa que eu não gostava e passei a gostar. À medida que você se funde com a outra pessoa, aquilo que você não gostava, você passa a gostar, e aquilo que ela não gostava, ela passa a gostar também. É aí que está o eu, tu. Não é nem para mim nem para lá, não é questão de negócio, de acordo, não. É porque a relação, ela é assim, não precisa se esforçar. Não há necessidade de se esforçar. Seja bem-vinda, Evânia. Acho que é isso mesmo, Evânia, né? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Não precisa esforçar. Não precisa estabelecer um acordo escrito em cartório, registrado. Não, isso vai acontecer naturalmente. Deus não teve que dar pressão em Adão para ele falar que Eva era o osso, é carne da carne dele e osso dos seus ossos. Sabe por quê? Veio natural. Foi a maior declaração que um homem poderia fazer para uma mulher é essa: você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você saiu de dentro de mim. Olha que coisa profunda. Essa mulher que está com você aí, ela tem que sentir isso de você, que você tem ela como você. Se alguém falar mal da sua mulher, você tem que defender, né? E mulher, se alguém falar mal do seu marido, você vai defender. Mas não é só isso. É ser cúmplice. É amá-lo mesmo de coração. Se entregar nessa relação de vocês dois. Quando eu me entrego a alguma coisa, não é cansativo. Você sabe por que tem muitos casamentos acabando? É porque as relações são superficiais. São relações que eu quero tal coisa. Enquanto você estiver me dando isso, eu te quero. A partir do momento que você não me der mais, eu estou indo embora.
Olha que coisa louca. Isso não é relação eu-tu, isso é relação eu-isso. A relação eu-tu, ela implica nesse nível profundo de intimidade, aonde você vai conhecer, vai buscar justamente estabelecer com essa pessoa esse nível de intimidade. Tem muitas pessoas que elas estão numa relação cansativa, desgastante, porque ela está querendo buscar os seus interesses e ele buscando o interesse dele. E olha que não é relação noviça, não é relação agora de pouco tempo, não. Tem pessoas que acostumam tanto com isso que depois de 50 anos de casada ainda brigam para decidir coisas. Porque ele não é um com a esposa e ela não é um com ele. Vocês entendem isso que eu estou falando? Quando você vê relação onde o marido é um com a esposa e a esposa é um com o marido, gente, isso aí, ó, gente, é a coroa da criação, é o ápice, é o sonho idealizado, pensa num paraíso, pensa numa coisa boa, é quando o homem e a mulher são um só, nesse grau de intimidade, aonde para decidir não tem briga. Você vive isso? Quando vai decidir alguma coisa não tem briga. Tem casais quando vai decidir comprar o carro, briga. Quando vai decidir fazer alguma coisa na casa, vai mudar, briga. Quando vai fazer comida, briga, porque um queria comer uma coisa, outro queria outra. Quando vai sair, de vez em quando eu passo tarefa para os casais, para sair para um dia por semana, em algum lugar, aí a briga é para decidir aonde que vai. Gente, é para sair, é para se divertir, é um momento a só de vocês dois. Então, aí você está vendo o nível de cumplicidade que está faltando ter. É preciso, é importantíssimo que se tenha este nível de intimidade, essa busca de se relacionar a nível de alma, a nível profundo. E isso só é possível quando eu começo a externalizar o que eu penso e o que eu sinto em relação às coisas. Olha bem, o homem está gastando dinheiro para ir não sei aonde, no espaço, para não sei aonde, e o profundo do ser humano? O universo inteiro não cabe dentro. Aliás, o universo inteiro cabe dentro do meu inconsciente. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? O coração do homem é tão grande que ele cabe Deus dentro dele. Vocês sabiam disso? Deus fala que o universo inteiro não pode contemplar, não pode conter Deus. Mas Deus fala que habita no coração do homem quebrantado e contrito. Que tamanho de coração é esse? Que tamanho de alma? Que tamanho de inconsciente é esse? Que tamanho de self é esse? Que cabe tudo. Imagino tanto que você pode imaginar. Então você pode ter noção do que você pode imaginar além do universo, do céu. Tudo isso está dentro de você. Você é um ser competente que consegue desenvolver um relacionamento profundo com a sua esposa. Você pode fazer isso. Você é um ser que foi criado, né? Você é um ser que foi criado. A Evânia está falando aqui, os dois têm que ter cumplicidade, justamente, né? Muitas vezes, quando a relação no eu-tu é muito presente, quando o homem pensa em fazer uma coisa, a mulher já tinha pensado. Você já chegou em casa para fazer uma coisa e você pensou, e o pensamento já chegou para sua esposa e ela falou: eu estava te esperando para nós fazer isso. Ir na sorveteria, por exemplo, para a gente fazer alguma coisa junto. Qual o trabalho que tem? Agora, quem faz o deverzinho de casa, no final do ano, não tem que ficar estudando de madrugada, né, gente? Você já viu aquela pessoa que tem que ficar estudando na madrugada, no maior desespero para tirar nota? É a pessoa que não fez o dever de casa. E no relacionamento também é assim. Tem pessoas que ficam o tempo todo apagando fogo. Tem relação que ela dá uma melhorada quando a mulher briga com o marido. Aí o marido fica bom uma semana, um mês, depois volta tudo de novo. Mas você tem que ter tempo para conversar com ele. Você precisa se conhecer. Há uma necessidade de você se conhecer. Eu me reconhecer no outro, eu tenho que saber primeiro quem que eu sou. Quem é você? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Tem um filme chamado Dom Juan,
que o médico tem um paciente psiquiátrico e ele é todo romântico, né? E tem umas coisas que ele nunca fez, mas a imaginação dele fez, tá? Mas se a imaginação fez... Bom, e aí ele aprende, ele fica tratando desse paciente psiquiátrico e ele aprende algumas coisas com esse paciente psiquiátrico. Inclusive chegar na esposa e perguntar: qual é o seu maior desejo? Que eu nunca preenchi. Aí ela estava deitada na cama, ele já está aposentando como psiquiatra, ela fala assim: eu achei que você nunca ia me perguntar. Ela estava esperando, mas ela não quis falar isso para ele, apesar deles terem uma relação muito boa. Então, esse universo chamado mulher aí tem muita coisa para ser explorada, hein? O universo inteiro cabe dentro do seu coração. Então tem muita coisa. Em vez de você ficar mergulhando no mundo externo, mergulhe no mundo interno dessa mulher. Em vez de você ficar mergulhando no mundo externo, mulher, visite o coração desse homem. Veja quais carências que ele tem. Porque Deus viu que o homem não era bom que estivesse só. E Deus falou: far-lhe-ei uma adjuntora. Todos os solteiros tristes, escutem a minha palavra que eu estou falando para vocês. Vai encontrar sua outra metade. Vai encontrar sua costela, rapaz. O próprio Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Mas por quê? Adão não tinha tudo ali? Não tinha os animais, não tinha as frutas, tinha tudo. Mas faltava uma mulher que fosse sua adjuntora, que fosse sua companheira, que estivesse junto com ele. Olha que coisa extraordinária. Então, aquilo ali é a dimensão maior que nós podemos ter de relacionamento conjugal, aonde um homem tem desejo de estar com a mulher e a mulher tem desejo de estar com o homem. Olha que coisa maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Essa necessidade de poder estar um com o outro. E essa relação eu-tu é o ideal, aonde um não é mais um, mas agora os dois indivíduos diferentes, né? Totalmente diferentes, com personalidades próprias, se fundem num só. Não é lindo? Então que nós possamos estar buscando esse relacionar ao ponto de transformar o relacionamento em um relacionamento um só, único, sem separação, as duas vontades numa só, e isso estabelece um governo que realmente, dificilmente pode ser destruído, porque se dois concordam a respeito de alguma coisa, assim será feito. Que essa palavra possa alcançar seu coração e que você possa estruturar nesse ano de 2020 o seu casamento, buscando estabelecer uma relação profunda de cumplicidade total, ok? Um grande abraço, Lorena está chegando aí, um grande abraço a todos vocês e espero vocês até amanhã em mais uma live desses 21 dias de live. Amanhã, domingo, será às 11 horas da manhã, ok? Um grande abraço e até lá!